Mas eu quero mais novamente aqui me agradecer a todas as pessoas que contribuíram para que esse evento acontecesse. Como a Alice trouxe, nós temos alguns desafios aí para o dia. Pensar como que nós podemos, né, construir juntos aqui uma rede capaz de dar condições que os resíduos de serviço de saúde gerados em domicílios, que eles possam ser coletados, né, transportados e tratados de forma correta, adequada, né? Temos aí o desafio, como a Alice também trouxe bem, né, dos resíduos de serviço de saúde que são gerados em ambientes rurais, principalmente os veterinários, né, no caso com foco nos veterinários. Então nós temos alguns desafios aí que é pensar isso, né? Nós vamos ter aí ao longo do dia aí uma apresentação importante também, num painel que vai estar o professor Zé Cláudio, né, e o Emerson, que vai trazer também e a questão da biossegurança também, que nós vamos poder pensar assim, quem são os atingidos, né? Quem são os maiores atingidos pelo mau gerenciamento, pelo gerenciamento inadequado dos resíduos de serviço de saúde. Então nós temos aí, como sempre, né, os mais atingidos, que são as pessoas que estão, às vezes, na margem mesmo do processo, são catadores, são garis, né? Então, pensando nisso também, né, o Léo Heller, ele traz no livro dele, Saneamento para Todos, né, que eu gosto muito, que ele traz a abordagem social também, para estudo dos resíduos, quer dizer, as pessoas em menores condições, as condições mais precárias, são as pessoas que mais sofrem pela falta de saneamento ou pela gestão inadequada. Então, pensar nisso também, quer dizer, como que a gente consegue trazer esses catadores, né, tirar essas pessoas também dessa condição da ponta que sofre os impactos do mau gerenciamento para um protagonismo através da coleta seletiva, através da logística reversa, da obrigação, da responsabilização dos geradores por esses resíduos. Então o desafio ele é grande e eu espero, assim, com sinceridade, assim, no coração aqui, que a gente consiga sair daqui com encaminhamentos que possam trazer transformações mesmo. Que a gente não fique aqui só estudando regras, normas e falando a mesma coisa do mesmo, né? Mas que nós possamos pensar diferente, sair um pouco da caixinha e pular de paraquedas aí nesse universo. É o que eu desejo. Obrigada, André, pela fala. Convidamos então para a primeira palestra a engenheira sanitarista Maeli Estrela Borges, fundadora e primeira presidente da Copagres, que apresentará o histórico do gerenciamento de resíduos e serviços de saúde e o manual de gerenciamento da RSS de Belo Horizonte. Por favor, Maeli. Bom dia. O histórico do gerenciamento de resíduos de serviço de saúde em Belo Horizonte, ele teve início com a criação da Copagres. Como antecedentes dessa criação, eu cito, em primeiro lugar, o diagnóstico da situação dos resíduos de serviço de saúde em 364 estabelecimentos de saúde de Belo Horizonte, feito pela SLU, coordenado pelas sanitaristas Ana Flávia Raivit do Amaral e Isabela de Siqueira Reis Regueira, em 1997. O diagnóstico evidenciou muitos problemas no gerenciamento que exigiam solução. Segundo, numa parceria da SLU e da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar do Hospital das Clínicas, o FMG, comandada pela doutora Maria Aparecida Martins e pelo enfermeiro Guilherme Augusto Armon, foi realizado um seminário para apresentar o diagnóstico e buscar soluções. Esse seminário resultou numa proposta ao prefeito Sérgio Castro, que esteve presente no evento, de criação de uma comissão permanente de apoio ao gerenciamento de resíduos de saúde em Belo Horizonte. Na época, existia como legislação federal apenas a resolução CONAMA número 5, que citava o plano de gerenciamento de resíduos de serviço de saúde, classificava os resíduos de serviço de saúde em 4 grupos, o pérfuro cortante não constava desta classificação, e atribuía ao gerador a obrigação de gerenciar seus resíduos. E em Belo Horizonte existiu o Regulamento de Limpeza Urbana, Lei 2.968, de 78, que a minuta dele foi elaborada por um grupo de trabalho da SLU,
composto pelas saudosas Berenice Vaz, Estela Navarro de Miranda Fará e eu como coordenadora. A evolução do gerenciamento dos resíduos de saúde, ele acompanhou a evolução da legislação e das novas tecnologias sobre esses resíduos. Então, essa evolução começou com a criação da Copax pelo prefeito Célio Castro, Dr. Célio Castro, pela portaria 3.602, de 13 de agosto de 98, com o objetivo de implantar, implementar e acompanhar o desenvolvimento da política de gerenciamento de resíduos de serviço de saúde no município. É uma comissão de caráter consultivo, educativo e de capacitação. Nessa mesma portaria foi designada a primeira direção da Copax. Presidente, Maeli Estrela Borges, representante efetivo do CREA-MG. Vice-presidente, Ana Flávia Raios do Amaral, pela SLU. Primeiro secretário, Isabela de Siqueira Reis Regueira, pela SLU. Segundo secretário, Noil Amorim de Menezes Custiol, pela Comissão Nacional de Energia Nuclear, CDTN. A primeira composição da Copax, para o período de 1998 a 2000, foi de 14 instituições, com representantes efetivos e suplentes de órgãos de saúde, saneamento, meio ambiente, pesquisa e conselhos profissionais. São Associação de Hospitais de Minas Gerais, Associação Médica de Minas Gerais, Associação Mineira de Estudos e Controle de Infecções Hospitalares, AMECI, Comissão Estadual de Controle de Infecção Hospitalar, CECI, Comissão Nacional de Energia Nuclear, Centro de Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear, Copasa, CREA-MG, Conselho Regional de Medicina Veterinária, FEAM, FEMIG, Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Secretaria Municipal de Saúde, SLU e Comissão de Controle de Infecção Hospitalar do Hospital das Clínicas da UFMG. Como apoio logístico, nós tivemos em 3 épocas diferentes, cedidas pela SLU, as secretárias executivas Ione das Dores Damas, Elizabeth Natália Grigo e Andréa Marques. A primeira atuação da Copax foi a elaboração do regimento de funcionamento, publicado pela Prefeitura de Belo Horizonte. Ele foi revisado em 2011 e publicado com o decreto 14.434, onde constava que a Copagres teria suas ações concretizadas pela elaboração e divulgação de material didático, coordenação de campanhas educativas, promoção de cursos de capacitação, divulgação de publicações científicas, normas técnicas, legais e regulamentares, e apreciação e encaminhamento de sugestões técnicas, coisa que a Copax fez com muita competência. Para viabilizar a elaboração dos planos de gerenciamento de resíduos de serviço de saúde, já que não existia legislação estadual nem federal sobre planos, era necessária a criação e divulgação de legislação estabelecendo diretrizes e critérios para apresentação de planos e normas técnicas para condicionamento, armazenamento, coleta e transporte de resíduos e ainda divulgação de material didático. Coube a Copax a elaboração do material didático, constituído do Manual de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde. Esse manual, ele foi editado pela Prefeitura de Belo Horizonte em 2 edições. Nele constava, entre outros aspectos e assuntos, os aspectos gerais e organizacionais do gerenciamento de resíduos de serviços de saúde, os aspectos técnicos e operacionais de gerenciamento de resíduos de serviço de saúde nas fases intra- e extra-estabelecimento de saúde e os aspectos de recursos humanos, além de um capítulo todo sobre riscos ambientais e riscos ocupacionais. A legislação estadual nessa época, então, era só a resolução CONAMA 05 de 99.
Para a revisão desse manual e nova publicação, é necessário que se compatibilize toda a legislação desde 1999, para que a gente tenha uma compatibilização com a hierarquia das leis. Destacamos outras ações da Copagres nessa primeira gestão. Palestras em estabelecimentos de serviço de saúde, conselhos profissionais, associações de classe, sindicatos, universidades e outros, a partir de 99, com distribuição do manual. Organização do primeiro ciclo de palestras sobre RSS, realizado na Copasa, com patrocínio do CREA, MG e apoio da Copasa e SLU. Foi realizado no dia 23 de 2 de 99, contando com 236 inscritos e palestrantes da Vigilância Sanitária de São Paulo, a engenheira Denise e o arquiteto Vital. Organização já na Associação de Hospitais de Minas Gerais, do segundo ciclo de palestras de resíduos de serviço de saúde. Criação da logomarca e de site sobre a Copagres no portal da PBH. E uma proposta que foi fundamental para viabilizar os planos, de elaboração de decreto, estabelecendo diretrizes e critérios para apresentação de planos e normas técnicas para acondicionamento, armazenamento, coleta e transporte de resíduos. Com representantes da SLU, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e da Secretaria Municipal de Saúde, foi criado um grupo de trabalho, sob minha coordenação, que fez o que se chamou Decreto 10.296, de 13 de julho de 2000, que aprova as diretrizes básicas e o regulamento técnico para apresentação e aprovação de plano de gerenciamento de resíduos de serviço de saúde em Belo Horizonte. Então, representando a SLU, Maeli, titular e coordenadora, e Ana Flávia Rádio do Amaral, suplente. Sempre que fosse criada legislação federal ou estadual sobre resíduos de serviços de saúde, teríamos que fazer a compatibilização para cumprir a hierarquia da legislação. Em decorrência da publicação da RDC Anvisa 306 de 2004, da Resolução CONAMA 358 de 2005, o Decreto 10.296 foi revisado e publicado como Decreto 12.105 de 2005. Para elaborar as normas técnicas de acondicionamento, armazenamento e procedimentos de uso do armazenamento, coleta e transporte de resíduos de serviço de saúde, foram criados 3 grupos de trabalho, sob minha coordenação, que fizeram as normas técnicas que foram aprovadas por portaria da SLU. Essas portarias, com o tempo, elas foram sendo revisadas e publicadas com outra numeração. O manual, a legislação e normas técnicas foram amplamente divulgadas para o público-alvo. Segundo a gestão da Copagres de 2000-2002, portaria 3.856 de 2000, eleita presidente Maeli, representando a Sociedade Mineira de Engenheiros. Vice-presidente Ana Flávia, representando a SLU. Primeiro secretário Elaine Coelho Gonçalves Neto, representando a CECI. Segundo secretário Arnaldo Prata Mourão Filho, representando a Sociedade Mineira de Engenheiros. Houve alteração da composição da Copagres, sendo incluídos Sociedade Mineira de Engenheiros, Associação Brasileira de Odontologia, Associação Mineira de Farmácia, e foi excluído o CREA, passando a ter 16 entidades participantes. Nessa segunda gestão, foi feita a segunda edição do Manual de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde, com tiragem de 1000 exemplares. Atuação da Copagres no terceiro simpósio de prevenção e controle de infecções hospitalares, promovido pelo Hospital das Clínicas. Organização do painel no segundo seminário de engenharia hospitalar, realizado na Sociedade Mineira de Engenheiros, com palestrantes
do Instituto Ambiental do Paraná. Participação de audiência pública, foi muito importante essa audiência pública, no dia 4/12/2001, na Câmara dos Deputados, a convite do deputado federal Ronaldo Vasconcelos, para avaliar e propor sugestões para o PL da Política Nacional de Resíduos Sólidos em tramitação. A comissão especial se manifestou favorável que o trabalho de Belo Horizonte servisse de referência para a reformulação da subseção sobre resíduos de serviços de saúde. Foi publicada a portaria 030 da SLU de 2001, 30 de janeiro de 2001, ficando criada na SLU a comissão permanente encarregada de desenvolver atividades relacionadas à análise e aprovação de planos de gerenciamento de resíduos de serviço de saúde, revisão e adequação de procedimentos para apreciação de normas técnicas da SLU, previstas nas portarias GAP. A comissão permanente tem caráter prioritário e vigência por tempo indeterminado e foi composta por Maeli, coordenadora, Ana Flávia, Uélia Comini Lessa, Peg Mendes, Liliana Cacheta como membros, Nancy Rosana Diniz, Felícia Lloyd e Adriana Moraes, serviço de apoio. Começa aí uma grande caminhada de desafios que aos poucos foram sendo vencidos, porque a comissão acabou sendo também uma consultora. Foi publicada a resolução CONAMA 275, que estabelecia padrões de cores para serem usados na coleta seletiva. Em 2003, terceira direção da Copagres, presidente, portaria 4088 de 2003, presidente Arnaldo Prata Mourão Filho, da Sociedade Mineira de Engenheiros, vice-presidente Rogério Vieira Caldeira, da Associação Médica de Minas Gerais, primeira secretária Peg Mendes, da SLU, segunda secretária Nilce da Silva Santana Moura, da Associação Mineira de Farmacêuticos. A composição da Copagres continuou com 16 instituições. A atuação da Copagres nessa terceira gestão. Em 3/12/2003, foi realizada a palestra pelo professor Dr. Hélio Lopes sobre memórias de um médico sanitarista. Uma excelente palestra. Doutor Hélio, ele foi meu professor por 2 vezes, no curso de Engenharia Sanitária e no curso de Arquitetura. Realização do encontro sobre resíduos químicos em 2004, no auditório do Conselho Regional de Medicina Veterinária, com participação de 40 inscritos. Realização do terceiro ciclo de palestras, realizado no Cefet, contando com 197 participantes. Ampla discussão sobre a resolução Anvisa, RDC 33/2003, a primeira resolução da Anvisa sobre resíduos de serviço de saúde, que apresentou pontos conflitantes com a legislação de Belo Horizonte e do CONAMA. Foi criado o documento pela Copagres, exposição de motivos para sugerir à Anvisa a suspensão temporária da vigência da resolução RDC 33/2003. E foi criada uma resolução conjunta em Belo Horizonte para dar apoio ao licenciamento dos planos de gerenciamento de resíduos. E o CONAMA cria grupo de trabalho para fazer a compatibilização das resoluções da Anvisa e do CONAMA. Participaram representando suas instituições, 4 membros da Copagres: Leonardo Fittipaldi Toca, pela FEAM, Noil Amorim de Menezes Custiol, pelo CDTN, Elcide Souza Santos, pelo Hospital das Clínicas, e eu representando a ABLP, Associação Brasileira de Limpeza Pública e Resíduos Sólidos, tendo sido indicada para secretariar o grupo de trabalho do CONAMA. Foi publicada a portaria 306, que dispõe sobre o regulamento técnico para o gerenciamento de resíduos de serviço de saúde,
foi publicada a 358, que dispõe sobre o tratamento e a disposição final dos resíduos de serviço de saúde e da outras providências, e foi revogada a resolução CONAMA número 5 de 93. Quarta direção da Copagos, portaria 4422 de 2005, presidente Noil Amorim de Menezes Cussiol, representante do CDTN e CINEM, vice-presidente Elcídio Souza Santos, representante do Hospital das Clínicas, primeiro secretário Maria Estela Costa Matos Milhório, representante da Secretaria Municipal de Saúde, segunda secretária Renata Torres Miari Cunha, representante efetivo da Associação de Hospitais de Minas Gerais. A alteração da Copagos passou para 20 instituições participantes. Inclusão: Conselho Regional, o CREA, Associação de Farmacêuticos e Bioquímicos, Labibras, Conselho Regional de Biologia, CR-Bio 4, Conselho Regional de Odontologia, CRO, Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, ABS-MG, exclusão da Associação Brasileira de Odontologia. Nessa atuação, houve a realização do 4º ciclo de palestras no Centro Mineiro de Referência em Resíduos. Houve proposta de revisão do decreto 12.165, que foi enviada à Prefeitura para a formulação do novo decreto, edição de um boletim informativo da Copagos e de circulares para divulgação de eventos e notícias de interesse dos membros da Copagos e criação do momento técnico que até hoje perdura na Copagos, com palestras em todas as reuniões de assuntos de interesse da Copagos. Foi publicada uma portaria 127 de 2008 que modifica, altera as características construtivas e procedimentos para uso dos abrigos de armazenamento, e foi revogada a portaria anterior, 83 de 2000. Quinta direção da Copagos, presidente Noil Cussiol, CDTN, vice Peg Mendes, da SLU, primeira secretária Nilce Moura, da MF, segunda secretária Maria Estela, da Secretaria Municipal de Saúde. Alteração da composição da Copagos, inclusão do COREM, Conselho Regional de Enfermagem, do Conselho Regional de Medicina, da Hemominas, da FUNED, e exclusão da Associação Mineira de Epidemiologia e Controle de Infecções, da Associação Médica de Minas Gerais e da Sociedade Mineira de Engenheiros. 2010, houve a publicação da Lei 12.305, Política Nacional de Resíduos Sólidos, seus decretos, e eu cito como mudanças: coleta seletiva, logística reversa e sistema de manifesto de transporte de resíduos. Sexta direção da Copagos, portaria 5127 de 2010, presidente Maeli Estrela Borges, pela ABS-MG, Peg Mendes, pela SLU, como vice-presidente, primeiro secretário Nilce Moura, pela AMF, segunda secretária Maria Estela, pela Secretaria Municipal de Saúde, e Andréa Marques como secretária executiva. Copagos passa a ter 21 instituições participantes, secretaria, inclusão de Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais, e exclusão da Comissão de Controle de Estabelecimentos, de Controle em Estabelecimentos de Saúde da Secretaria Estadual, a CECIAS. Atuação nessa gestão: elaboração do Manual do Regulamento Orientador para a construção de indicadores de avaliação, controle de planos. Foi um grupo de trabalho, autoria membros da Copagos: Evandro Freitas Bousada, do CRBio, Maeli Estrela Borges, ABS-MG, coordenadora, Marcos Paulo Gomes Mol, da FUNED, Nilce da Silva Santana Moura, da MF, e Renata Torres Miari Cunha, da Associação de Hospitais. Esse trabalho ficou disponível no site da FUNED. Ele foi publicado num livro
da Fundação Universidade do Rio Grande do Sul, em Caxias do Sul, chamado Resíduos de Serviço de Saúde, um olhar interdisciplinar sobre o fenômeno, coordenado pelas professoras Vânia Elizabeth Schneider e Nilva Lúcia Reck Stedley. Ele foi adotado também no Plano Metropolitano de Gestão Integrada de Resíduos de Serviço de Saúde, Colar Metropolitano da Agência da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Ele foi divulgado em congressos e foi também divulgado em seminários. Houve a realização do primeiro seminário, quinto ciclo de palestras sobre resíduos de serviço de saúde e responsabilidade socioambiental, realizado no CMRR e com o apoio da ABS, CMRR e Copagres, contando com 172 participantes. Foi publicada pelo Copan a deliberação normativa 171, que abordava a questão dos resíduos de serviço de saúde no Estado. Foi publicada a Lei 10.534, que veio substituir o Regulamento de Limpeza Urbana de 1978. Sétima direção da Copagres, presidente Maeli Estrela Borges, representando a ABS-MG, vice-presidente Isabel de Andrades, representando a SLU, primeiro secretário Zelita Rajão, da FEMIG, segundo secretário Lúcia Helena Cornélio Lloyd, da Secretaria Municipal de Saúde, da PBH, secretária executiva Andréa Marques. Composição da Copagres, 22 instituições, foi incluído o Conselho Regional de Farmácia. Houve nessa gestão a realização do sexto ciclo de palestras da Copagres, com a comemoração dos 15 anos da Copagres, realizada no CREA, aqui no CREA, patrocinado pelo CRBio 4, SLU e CREA, e com a presença de 107 participantes. Houve a criação de regulamento para o boletim informativo eletrônico da Copagres no Conselho Editorial. Autores: Maeli, coordenadora, Evandro Bousada, do CRBio, e Zelita Rajão, da FEMIG. Participação no capítulo 15 de um livro, com coautoras Elci e Maeli, na prevenção de controle de infecção hospitalar. Em 2014, a direção da Copagres foi a Nilce, Associação Mineira de Farmacêuticos, a PEG, a vice-presidente, Zelita, primeira secretária, e Lúcia Lloyd, segunda secretária. Passaram a 22 instituições e a atuação da Copagres foi com a minuta do curso sobre gerenciamento de resíduos de serviços de saúde para pessoal operacional. Nós tivemos nessas gestões seguintes, esse curso foi elaborado por um grupo de trabalho que tinha Isabel de Andrade, da SLU, José Daniel, da Federaçantas, Maeli, coordenadora da ABS, Nilce Moura, da MF, e Nilza de Melo Pereira, do Hemominas. Nova direção da Copagres, a Nilce, em 2016, vice-presidente Maria Esther de Castro e Silva, primeiro secretário Daniela Moura, do Conselho Regional de Farmácia, e segundo secretário Emilson Biano, do CRB. Nessa gestão houve encaminhamentos e comunicações sobre eventos de interesse da Copagres. Foi publicada também a Resolução Anvisa 222 de 2018, e foi publicada também a Lei 13.709, que falava sobre proteção de dados pessoais. Nessa gestão, presidente Isabel de Andrade, vice Carla Garcia Tavares, primeira secretária Isabela, segundo secretário Elius Miranda.
foi feito nessa gestão propostas sobre a resolução 222 da Anvisa, que na 306 falava em monitoramento, já nessa resolução 222, que substituiu a anterior, já não incluía mais monitoramento. 11ª direção da Copagres, presidente o Guilherme Kennedy Rodrigues de Assis, que ficou pouco tempo, que foi na época da pandemia, foi substituído por Isabela de Siqueira Reis Egueira. Tendo como vice Elônio Stefanelli Gomes, primeira secretária Cláudia Alves da Silva, segunda secretária Camila Costa Maia. E segundo secretário Camila Costa Maia foi substituída por André Pereira Frois. Foram feitas reuniões online, um período difícil, e houve palestras e debates e reuniões sobre temas de interesse para a Copagres. E foi feito um trabalho, panorama de alternativas, esse aqui é o segundo seminário, panorama de alternativas de tratamento e disposição final de resíduos de serviço de saúde em Minas Gerais. 13ª gestão é a atual, da Andréia, vice-presidente a Isabela, primeiro secretário Cícero Antunes Catapreta, segundo secretário Fabiana Cristina Lima Barbosa. E foi feito nessa gestão a apresentação de um trabalho interessante pelo Marcos Paulo Gomes Moll, engenheiro, que falou sobre o estudo de caso sobre o gerenciamento de resíduos de serviço de saúde em estabelecimentos laboratoriais de Belo Horizonte, proferido, que teve como fonte de dados os planos de gerenciamento da SLU. Houve palestras e debates nessas reuniões e, para concluir, a Copagres, desde o início, ela atuou em muitas frentes. Elaborou o Manual de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde, deu visibilidade para o gerenciamento de resíduos de serviço de saúde a partir da exigência da elaboração dos planos, aprovação, implantação e monitoramento, participou da criação da legislação e normas técnicas específicas de resíduos de serviço de saúde em Belo Horizonte, das propostas de revisão para adequação das novas resoluções RDC, Anvisa e CONAMA, divulgou material didático, publicações científicas e normas técnicas, contribuiu para a redução de acidentes de trabalho com o pessoal operacional, elaborou um manual de regulamento orientador, que atualmente não é exigido mais na Resolução 222/2018. Os membros da Copagres participaram no CONAMA da revisão das resoluções Anvisa e CONAMA, elaborou em grupo de trabalho minuta de custo de gerenciamento sobre resíduos de serviço de saúde para pessoal operacional, organizou um centro de memória da Copagres na SLU, criou o grupo de trabalho para elaboração de panorama de alternativas e disposição final de resíduos de serviço de saúde em Minas Gerais, participou de consultas públicas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e no Meio Ambiente, Ministério do Meio Ambiente, e só para citar algumas atuações da Copagres. Foram analisados na SLU em Belo Horizonte até 31/10/2004 um total de 3.470 planos. Foram aprovados 1.929 até essa data. Foram licenciadas 10 empresas para coleta e transporte de resíduos de serviço de saúde. Foi licenciada uma usina de incineração, que depois foi desativada. Foi licenciada pelo Copan. Houve ampliação da coleta especial por empresas licenciadas em 1.470 estabelecimentos de serviço de saúde
e redução dos acidentes de trabalho com os garis da coleta de lixo. No final de 2014, a SLU deixou de executar a coleta e transporte de resíduos de serviço de saúde dos estabelecimentos de serviço de saúde de Belo Horizonte. Mas um grande mérito da Copagres foi ser o divisor de águas entre o antes e o depois. Após a criação da Copagres, houve a formação de uma consciência sobre os resíduos de serviço de saúde no ambiente dos estabelecimentos de serviço de saúde e uma visibilidade maior para o gerenciamento desses resíduos. Também a formação de um know-how para as equipes que vêm se renovando e com entusiasmo e competência. Parabéns, Copagres, pelos seus 27 anos de atuação. Parabéns, colegas. E, na oportunidade, gostaria de homenagear o Laudemir de Souza Fernandes, gari que foi brutalmente assassinado no exercício de suas funções em Belo Horizonte. Muito obrigada. Nosso agradecimento a Maeli. Antes da senhora descer, por gentileza, eu gostaria de convidar a Andréia Frois, por favor. A Maeli, né, foi a pessoa que, quando eu entrei no concurso da SLU em 1992, foi a pessoa que me recebeu, e é uma pessoa que me inspira, né, porque é uma pessoa que tem uma memória, assim, é impressionante a memória da Maeli. E isso permite que a gente esteja revivendo, né, a luta, as vitórias, as dificuldades também. E isso é uma coisa que alimenta todos nós, né, que estamos aí na luta e no gerenciamento de resíduos. Então, Maeli, aproveitando aqui esse momento para homenagear você, Maeli Estrela Borges, cuja dedicação ao longo dos 30 anos da Copagres deixou uma marca profunda na construção das políticas e práticas que hoje nos orientam. O cenário que vivenciamos neste auditório, de diálogo, aprendizado e fortalecimento técnico, é resultado de um percurso iniciado e conduzido com visão, empenho e muito compromisso por Maeli. Em nome de todos os gestores sanitaristas, expressamos nossa sincera gratidão pelo seu legado e pela base sólida que deixou para o contínuo aprimoramento de gerenciamento dos resíduos de serviço de saúde. Seu trabalho seguirá inspirando nossas ações. Muito obrigada.